Vamos continuar agora com a nossa reflexão sobre debate e diálogo. Imagina o seguinte, crie uma imagem na sua cabeça de que você está conversando com uma outra pessoa e essa pessoa tem um círculo na sua mão, uma bola na sua mão, e você tem um triângulo, tá? E você tem que provar para essa pessoa que esse círculo é redondo. Essa pessoa está acreditando veementemente de que esse círculo que tem na mão dela não é redondo. Mas isso porque ela sempre chamou o círculo de quadrado. Bom, na cabeça dela, o nome do círculo é quadrado. Só que você, por outro lado, sempre chamou o objeto que você tem na mão de triângulo. Então, olha que confusão maluca, né? Uma coisa simples, um erro assim, uma confusão linguística pode levar a um desacordo entre pessoas. Né? A falta de diálogo, né? Muitas vezes, entre nós seres humanos, ela vem de questões assim, questões que não são questões porque nós não somos inteligentes, porque nós não pensamos, e às vezes até porque nós não sabemos argumentar, mas por desentendimentos. Nós não nos comunicamos, não conseguimos nos expressar e não paramos para ouvir. Então, o diálogo ele está muito além de você ter conhecimento, muito além de você saber argumentar. O diálogo é um exercício muito difícil. Primeiramente, o diálogo ele exige você saber estar em silêncio, você saber compreender a si e saber compreender os outros. Para quem toca instrumento, sabe que a gente sempre tem um ditado dizendo que você tem dois ouvidos, um para ouvir você e outro para ouvir o outro. A outra pessoa, o resto do grupo que está tocando. E dialogar, filosofia, qualquer outro tipo de diálogo no campo da razão é a mesma coisa. Você tem um ouvido para ouvir o que você está falando e até o que você está se calando. Você é escravo do que você se cala e senhor do que você fala, né? E o oposto também. Por quê? Porque se nós dominamos a palavra, né, e precisamos ser senhores sobre a nossa palavra, nós também somos senhores sobre aquilo que nós nos calamos. E num diálogo isso é muito importante. Num diálogo nós estamos traçando um caminho conjuntamente, não simplesmente para provar a minha opinião, simplesmente para construir bons argumentos e crescer mais como pessoa, mas crescer mais como conjunto, como colaboração. Para muitos filósofos, esse era o único caminho de se buscar a verdade, em conjunto, em colaboração, num bem comum, como um organismo vivo. Imagine uma pedra batendo como outra pedra, e batendo, e batendo. E aí sai uma faísca. Na verdade, eu acho que é ainda mais do que isso. Imagine um corpo trabalhando para fazer a digestão e de repente sai vida dali, né? Tem que sair algo fora, que é o que não presta, mas o que se aproveita, todos os nutrientes, isso é a vida. Todo o cálcio, o potássio, né? E todos os outros nutrientes que a gente tira dos alimentos. Eu estava vendo um documentário de uma mulher que comia salgadinho durante anos, só comendo salgadinho. Gente, que coisa impressionante. E disso tudo, o corpo dela sobrevivendo, conseguindo exprimir o máximo de nutrientes para ela conseguir sobreviver. Assim é o diálogo. O diálogo ele consegue ser com uma pessoa assim que às vezes não precisa ter um nível de conhecimento, mas se ela estiver disposta a dialogar, você consegue com ela aprender. Você consegue às vezes aprender muito mais do que com uma pessoa que tem muito nível de conhecimento intelectual, vamos dizer assim, e não está disposta a dialogar. Está simplesmente querendo provar a sua opinião e quando você começa a conversar com ela, ela te ataca. Então, como eu falei no início do outro vídeo, é muito diferente você debater com uma pessoa e debater entre ideias. E ainda é mais diferente ainda você
estar tentando conciliar ideias, conciliar pessoas. Claro que dialogar não é você abaixar a cabeça e falar, não, não, você está sempre certo, não, não, de forma alguma. Muito pelo contrário, você tem a sua ideia, você tem sua posição, você tem os seus argumentos, mas quando as duas pessoas estão juntas buscando a verdade, uma verdade, que ela existe, não sei se eu alcançarei, não sei se ela está aí, se eu alcancei, mas ela existe, eu posso buscá-la, portanto, junto de outra pessoa que também acredita que ela existe, vamos buscá-la? Essa é a ideia. Vamos conversar. Vamos buscar uma solução para essa questão difícil, como, por exemplo, quem sou eu, quem somos nós? Sobre questões científicas, vamos buscar uma solução. Sobre questões práticas e questões teóricas da vida. Isso é dialogar. Então, dialogar, como a gente viu desde o início desse vídeo, não se trata de uma questão solitária, não se trata de uma questão egoísta, mas muito pelo contrário, uma questão comunitária para o bem comum, né? E uma questão que exige ouvido e que exige um trabalho em conjunto de construção racional da busca pela verdade. Vou fechar aqui com uma imagem de um filósofo contemporâneo que vai falar sobre o horizonte panorâmico. O horizonte panorâmico é o seguinte: quando você olha para o horizonte, imagine-se numa praia agora, visualize, como gosto de imagens, visualize que você está olhando para frente e você olha para o mar. Quando o mar ele não tem fim, né? Então você vê que há muito para se ver, muito para se conhecer lá para frente, só que imagine que você está com uma viseira daquelas de cavalo que colocaram para você. Por quê? Porque você acha que é só isso que se tem para conhecer. Não há mais nada para o lado. Então, se alguém começa a expandir isso, você fala, caramba, eu estava ignorando tudo isso ao meu lado. Então você, pô, será que tem mais para o lado? Você começa a tirar e tirar e tirar. Então, o panorama é isso. O horizonte panorâmico é o quanto mais você abre para o lado, mais se é revelado para você, mais você descobre que há para se conhecer também para frente. Então, o conhecimento para frente é o conhecimento que se percebe que há para saber quando se é revelado para os lados. Claro que estou explorando aqui a ideia do diálogo e do debate, né? Então, é isso no momento. Vamos continuar a falar sobre isso depois. Paz.